Salve galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para continuar a falar sobre esse conteúdo maravilhoso que é o conteúdo de biologia. Hoje nós vamos falar sobre relações intraespecíficas, ou seja, relações que ocorrem dentro de uma população, dentro de indivíduos de uma mesma espécie. Cabe aqui, da mesma forma, quando a gente assiste a aula de relações interespecíficas, a classificação de relações harmônicas, onde ambos os indivíduos são beneficiados, e as relações desarmônicas, onde um se beneficia e o outro perde. A gente pode usar esses diagramas de sinais para viabilizar, para facilitar o nosso acesso ao entendimento do que essas relações representam. A lista de relações ecológicas intraespecíficas é mais simples, é mais curta do que a lista de relações ecológicas interespecíficas. Mas não quer dizer que elas são de menor significância, não, de forma alguma. É fundamental que a gente entenda e saiba, inclusive, diferenciar entre quais relações ecológicas estamos discutindo. A primeira que eu trago para vocês é a relação do tipo sociedade. Essa aqui costuma ser muito mal utilizada no senso comum, na hora que as pessoas vão fazer referência a essa relação. É muito comum, por exemplo, as pessoas falarem, por exemplo, de colônia de abelhas. Usar o termo colônia de abelhas, pensando dentro de relações ecológicas, é uma terminologia errada. As espécies de abelhas que vivem em conjunto, que são animais sociais, assim como formigas, cupins, vespas, na verdade, formam sociedades e não colônias. A grande diferença entre sociedade e colônia está na forma como a estrutura se organiza. Quando eu falo sobre colônia, estou discutindo uma união física entre organismos. Estou discutindo uma união que ocorre a nível de um organismo estar colado fisicamente no outro. Assim serão as colônias. É o caso dos corais, é o caso da caravela portuguesa, uma espécie de animal que lembra muito uma água viva. Na sociedade não há essa união física. Os organismos estão separados uns dos outros. No entanto, a gente nota uma característica muito marcante. Eu noto uma divisão de trabalho, um sistema organizado ao redor da ideia de castas. O que são castas? São categorias das quais um indivíduo que nasce naquela categoria irá morrer naquela categoria. Voltando na ideia da abelha, uma operária nasce operária e morre operária. Um zangão nasce zangão e morre zangão. Uma rainha nasce rainha e morre rainha. Essa é o sistema de castas, este é o sistema de casta. Essa é a divisão de trabalho, que a gente nota em todos os organismos que vivem em sociedade. Justamente para a gente trazer essa noção de castas, é que não faz muito sentido a gente querer analisar a sociedade humana como sociedade em termos de relação ecológica. A nossa sociedade, lá na sociologia, faz todo sentido eu pensar nela como sociedade. Na noção de relação ecológica, é um pouco forçação de barra. Por quê? Porque a gente não se estrutura em castas. Com todas as críticas do mundo ao conceito de meritocracia, e tem várias, mas ainda assim eu posso pensar em mudança nessa divisão de trabalho. Um determinado indivíduo, ele pode começar a carreira dele numa determinada categoria, desempenhando um determinado trabalho, e ao longo da vida passar a desempenhar outra função dentro da sociedade. Por isso que não faz sentido pensar em sociedade, na ecologia, para a espécie humana. Reparem que tanto na sociedade quanto na colônia, os organismos envolvidos, são fortemente beneficiados. Eles precisam de estar dessa forma. Uma curiosidade nerd rapidinho que eu trago para vocês é que a maioria das espécies de abelhas que existem no mundo, e são várias, não vivem em sociedade. São poucas as espécies que se organizam em sociedade. A maior parte das abelhas vivem solitárias. Mas uma coisa que toda e qualquer abelha faz é um excelente exemplo de mutualismo, relação interespecífica, onde ela garante a sobrevivência das flores e, em troca, ganha alimento. A abelha é tudo de bom, gente. A abelha é fundamental nesse planeta. Nós precisamos de abelhas, ou como precisamos de abelha. Sem abelhas, a produção de alimento no nosso planeta decai. Mas isso é tema para aula de impactos ambientais. Vamos segurar uma onda aí e a gente fala mais sobre isso mais para frente. Repara,
Outra relação ecológica que eu trouxe aqui para vocês dentro da mesma espécie: canibalismo. Canibalismo é quando um indivíduo se alimenta de outro organismo da mesma espécie, tá? Relação desarmônica, um se beneficiou, o outro perdeu. Mais ou menos, afinal de contas ele perdeu a vida. Canibalismo se diferencia de predatismo justamente por ser dentro da mesma espécie. Existe um tipo especial de canibalismo que a gente chama de canibalismo sexual. O que é o canibalismo sexual? É quando a fêmea se alimenta do macho após a cópula. O canibalismo sexual é uma relação ecológica que se sustenta até os dias de hoje, apesar de eu tratar ela como uma relação desarmônica, porque tem estudos que mostram que os animais que praticam canibalismo sexual, estas fêmeas, os filhotes que vão ser produzidos, nascem melhores, nascem mais desenvolvidos, nascem mais preparados do que caso a fêmea não consiga se alimentar daquele macho. Por isso que é uma relação que não desaparece, que a gente nota que algumas espécies continuam exercendo esse tipo de relação, ok? Além do canibalismo, a gente tem a competição. Competição, tem um recurso, estou em busca desse mesmo recurso. É muito comum na ideia de competição, principalmente dentro de organismos que vivem em grupos, né, dentro da população, e se organizam naquele sistema de harém. Eu tenho um macho que tem várias fêmeas. Inevitavelmente, chega um momento que esse macho dominante, ele vai ser desafiado por outro macho querendo ocupar aquele lugar. Quando isso acontece, se estabelece uma competição. O que vale observar é que existe uma discussão se essa competição seria mais-menos ou seria menos-menos. Por que eu poderia pensar em menos-menos? Se organismos começam a competir para sobreviver, é aquela ideia, estou deixando de gastar recursos para viver a minha vida, para, além de gastar recursos para viver a minha vida, garantir que aquilo que eu tenho interesse chegue até mim. Por isso essa ideia de eu pensar também em menos-menos. E a última relação que eu trago para vocês, que também apareceu na aula nossa de relações interespecíficas, é o esclavagismo. É aquela ideia de serventia. Eu tenho também esclavagismo dentro da mesma espécie, quando eu aproveito o recurso de outro organismo, tá ok? Quando é que a gente fala de esclavagismo intraespecífico? Por exemplo, um leão que se aproveita do alimento trazido pelas leoas. Ele não se empenha muito em obter aquele recurso e ele acaba obtendo aquele alimento de forma mais fácil. Ele garante que aquele alimento chegue até ele pela força que ele tem, que é maior que a da fêmea. Daí essa ideia de esclavagismo, que eu pensar em esclavagismo intraespecífico. Esse conceito de esclavagismo intraespecífico, ele é mais restrito, ele é mais recente. A gente não tem observado ele tanto aparecer em prova, não. Mas é legal a gente já ficar atento sobre isso aqui. Vale lembrar que eu posso, ao invés de usar o termo esclavagismo, posso usar a expressão também sinfilia, que é a mesma coisa, ok? Na aula de hoje, então, turma, a gente discutiu as relações que ocorrem dentro da mesma espécie. Elas podem ser tanto harmônicas quanto desarmônicas, e a gente tem que ficar atento a algumas pequenas diferenças que existem entre essas relações, ok? Tudo de bom para vocês, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Até mais!